Olá, amigo internauta! Mais uma vez, eu, professor João Saraiva, da disciplina de Filosofia, aqui da Organização Educacional Farias Brito, estou com você, junto com a editora Moderna, a maior e melhor editora do país, e com o Colégio Farias Brito, com a Organização Educacional Farias Brito, uma das maiores e melhores escolas também do país, para te levar o conhecimento filosófico indispensável na sua aprovação nas grandes faculdades do país. Bom, nós vamos hoje falar um pouco sobre racionalidade e sobre fé, razão e fé. Ora, é importante que quando a gente aborda esse assunto, razão e fé, que a gente entenda que ao longo da história da filosofia, foi na Idade Média que se marcou a discussão acerca da possibilidade da razão viver paralelamente à crença religiosa. Nós sabemos que na Idade Média a Igreja dominou o pedaço e ela impôs de maneira muitas vezes dogmática as suas verdades. Foi nesse período que a gente viu desenvolver a patrística, com Santo Agostinho de Hipona, e a escolástica, com Tomás de Aquino. Ora, a gente vai começar a falar um pouquinho dessa herança filosófica que tem na patrística a grande contribuição dos padres da Igreja. A patrística ela se desenvolve a partir da compreensão dos padres de como alguns textos antigos preservados pelos monges poderiam nos levar a compreender a realidade em que o homem estava inserido. Os pensadores da patrísticas, eles adaptaram muitos textos apologéticos, muitos textos platônicos à realidade dessa nova fé. Lembrando que na Grécia Antiga não havia uma religião oficial, havia crença nos deuses, que deu origem, por sinal, a toda a mitologia, mas muito do que eles afirmavam naquele tempo é agora resgatado nesse momento, nesse instante em que a filosofia está associada à Igreja. Os principais temas abordados nesse período, na Idade Média, é a natureza de Deus, a natureza da alma, é a crença na possibilidade de ter uma vida futura, que no caso estava relacionado ao reino dos céus. O homem perderia a dimensão física, mas não perderia a dimensão da alma. Essa alma estaria num outro plano, vivendo eternamente. A ideia entre o bem e o mal, ou entre aquilo que seria louvável para cada cristão e aquilo que nós chamamos de pecado, a própria noção de como você poderia escapar do pecado e ser salvo. Enfim, todas essas questões foram temáticas da filosofia patrística. O grande nome desta filosofia dos padres, patrística quer dizer filosofia dos padres, foi Santo Agostinho de Hipona, autor da obra Confissões, da Cidade de Deus, sobre a Trindade, dentre outros escritos, com um grande referencial, com um grande teor dogmático. Ora, Santo Agostinho foi o primeiro dessa época, desse período, dessa história da filosofia, a utilizar o conceito de livre-arbítrio como sendo um meio do indivíduo se guiar pela razão e pela vontade. Dito de outras maneiras, Agostinho tinha uma fé muito forte, inclusive foi uma pessoa que se converteu ao pensamento cristão após uma vida um tanto quanto mundana, digamos assim, e passa a defender de uma maneira muito forte os dogmas da Igreja, mas diz que o homem pode até se sujeitar a fazer o que ele quer, mas ele tem que arcar com as consequências da sua liberdade, a ideia do livre-arbítrio. Para ele, o mal não tem uma existência real, mas o mal poderia ser interpretado como a ausência do bem. Seria mais ou menos como a física. A física diz, por exemplo, que não existe escuridão, o que existe seria a ausência de luz. Dessa forma, sempre que eu deixo de fazer o bem, eu estou me aproximando do mal. Ora, a grande teoria de Agostinho, no entanto, é o que nós chamamos de teoria da iluminação, segundo a qual existem verdades eternas que nós não podemos alcançá-las se nós não estivermos recebendo-as de Deus. Ou seja, Deus ilumina o homem, permite o homem alcançar a razão sobre algumas coisas e compreender as suas vontades. Ora, o tempo é um outro tema discutido pelo Agostinho, O tempo ele é percebido pela nossa consciência, na qual o passado existe como memória,
como algo, né, que a gente tem que sempre lembrar para não repetir os mesmos erros, e o futuro como uma expectativa. Ao discutir sobre isso, Agostinho, ele se refere à dimensão de cidade de Deus e cidade terrestre. A cidade terrestre é o mundo imperfeito que nós vivemos. Como dizia Platão, e ele se inspirou muito na filosofia platônica, seria o mundo em que a gente conhece as coisas pelos nossos sentidos. Muitas vezes a maneira como eu percebo não é a mesma maneira que você percebe. E a cidade de Deus seria um mundo perfeito. Seria o que o Platão chamou de mundo das ideias. Ora, uma outra dimensão importante nesse período medieval é a dimensão da filosofia escolástica. A filosofia escolástica sofreu uma influência muito forte de Aristóteles, né? Ora, já Aristóteles, ao contrário de Platão, ele não acreditava nessa dualidade do mundo. Ele acreditava que o mundo real era um mundo que você tinha que se prender, né? Se existe um mundo ideal, um mundo perfeito, você tem que começar a construir esse mundo perfeito a partir daqui. Tomás de Aquino, ele aproveita justamente essa ideia. Ele diz que o homem muitas vezes fica dividido entre o mundo terreno e o reino dos céus. E ele fica pensando em viver as boas ações quando chegar aos céus. Mas o homem esqueceria que para chegar aos céus ele tem que aplicar a bondade em vida aqui na terra. Ora, o grande nome dessa filosofia seria Tomás de Aquino, né? E muitos foram as discussões acerca da escolástica, acerca do conhecimento. E uma dessas discussões foi acerca dos universais, né? Ora, o que seriam os universais? Uma discussão acerca da possibilidade de você alcançar uma verdade, uma ideia absoluta, né? Os universais nada mais seriam do que realidades, né? Mas havia quem dissesse que essa realidade seria inatingível, então muitas vezes essa realidade universal seriam apenas palavras. Dentre as principais respostas dadas a essa questão dos universais, se desenvolveram inúmeras escolas. Dentre elas, o realismo de Santo Anselmo, o realismo moderado pelo próprio Tomás de Aquino, o nominalismo de Guilherme de Ockham e o conceptualismo do Pedro Abelardo. Ora, é importante falar um pouco também que, além da dimensão dos universais, Tomás de Aquino e a filosofia escolástica passou a discutir sobre as possibilidades da existência de Deus, sobre como o mundo poderia ter sido criado, sobre a possibilidade ou não de alcançar as verdades plenas, sobre viver de uma maneira ética, sobre a imortalidade da alma e também ele não deixou de falar sobre a vida política. Ora, podemos dizer que a síntese de todo o pensamento de Tomás de Aquino está expressa na obra Suma Teológica. Aquino, nessa obra, prioriza a fé, mas valoriza a importância da razão. É ele que diz que muitas vezes os sentidos e o intelecto podem caminhar em conjunto, complementando a possibilidade do homem alcançar as verdades, né? Diferentemente do pensamento de Aristóteles, que fala da imortalidade da alma, né? Aquino ele acaba, de alguma maneira, desenvolvendo uma ética mais próxima da ideia de que a revelação se daria pela fé. Ora, para concluir o pensamento de Tomás de Aquino, a gente teria que falar que Santo Tomás de Aquino ele se dedica a provar a existência de Deus. E ele, de uma maneira racional, desenvolve, inspirado no pensamento de Aristóteles, 5 vias para provar a existência de Deus. Onde a primeira causa, a primeira via, seria: se tudo é movido por algo, tem que haver um início que não foi movido por ninguém. E esse início, então, poderia ser a própria noção que nós temos de Deus, né? Nesse caso, a ideia de movimento, a causa eficiente, a contingência, os graus de perfeição que o homem busca atingir e a causa final são os motores que poderiam provar a existência divina, a existência de Deus. É curioso dizer que dentro do pensamento de Tomás de Aquino, ele acredita que fé e razão, eu estou reforçando porque eu já afirmei sobre isso, fé e razão podem caminhar em conjunto, podem caminhar lado a lado. Se eu tenho como relacionar o que eu creio a uma experiência prática, racional, a possibilidade de alcançar a verdade
vai estar mais próxima a cada um de nós. Bom, é muito conteúdo, é muita coisa, a gente tem que mandar essa mensagem no tempozinho curto. Então, o que eu fiz aqui nesse momento foi deixar para você um aperitivo, para que você possa reformar ou reformular alguns dos seus conceitos sobre o assunto quando você estiver estudando pelo nosso material didático. Se você gostou, acompanhe as próximas videoaulas promovidas pela Organização Educacional Farias Brito e o sistema pela qual passa a integrar agora, a Editora Moderna como uma das grandes parceiras, como sendo uma das maiores editoras do nosso país. Então, se você está aí nos acompanhando, o seu sucesso, muito em breve, estará garantido. Até breve.